Preciosos. Começamos então novamente a nossa live Sinais do Fim. Com todos vocês que estão acompanhando todos os estudos, hoje nós vamos continuar os estudos Sinais do Fim no livro de Apocalipse, o capítulo 12. Vamos continuar o livro de Apocalipse, capítulo 12. Na live passada nós estudamos o capítulo 10 e 11 e hoje nós vamos estudar o capítulo 12, a mulher e o dragão. Saber quem é a mulher, quem é o dragão, o que vai acontecer nos próximos anos vindouros até o último dia do Senhor. E nós estamos aqui na live com a pastora Sabrina de Swindon, na Inglaterra. Ela está compartilhando o início do sonho que ela teve dos últimos dias, um sonho muito forte, muito profético. Eu quero que ela compartilhe. Então estejam orando aí, estejam orando, porque a internet aqui é uma batalha quando nós temos aí outro profeta para compartilhar o que está no coração de Deus. Pastora Sabrina, se a senhora estiver me ouvindo, vá para um lugar onde a internet da sua casa é mais potente. Nós precisamos que você fique nesse lugar para a conexão ser a melhor possível, ok? Então vamos lá. Então temos compartilhado aí e ensinado através dos estudos bíblicos, né? A palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, e quanto nosso Deus é soberano e Ele é fiel e está acima de todos os acontecimentos e todos os governos. Nosso Deus é poderoso, soberano, e Ele tem a história da humanidade em suas mãos. Está tudo escrito aqui, e é tão lindo quando nós lemos e estudamos e entendemos quão claro e quão simples é a palavra do Senhor e o quanto Ele está no controle das nossas vidas. Então, eu quero convidar a pastora Sabrina para entrar novamente. Nós vamos tentar, tá? A conexão, pastora. Se travar de novo, a senhora sai, tá? Porque senão eu vou ter que recomeçar a net. Vamos orar para nós ouvirmos. Eu vou ficar em silêncio, só a senhora falando, porque nós precisamos ouvir esse sonho. E vá para um lugar onde pegue bem a internet. Vamos lá, pessoal. Vamos orando aí. Enquanto isso, vocês vão colocando os países de onde vocês são. Pastora Sabrina. Bem-vinda, pastora. Vamos orar, gente, para a conexão ficar firme. Estamos de volta! Amém, querida. Você precisa ficar no lugar onde a internet pega muito bem. E Sim, se travar de novo, você sai. Você aperta o xizinho e sai. Para eu continuar e você entrar de novo, tá bom? Você é o mais dinâmico e objetiva, porque a internet tem causado esses problemas. Então, o Senhor me despertou, né, antes do Natal, era bem de madrugada, e eu comecei o meu devocional e Ele quis falar comigo. Então, Ele disse que Ele disse alguns detalhes sobre uns clamores que temos levantado, mas Ele mencionou claramente de que nós não poderíamos nos ausentar nessa situação, porque o mal já está estabelecido na terra. E muitos daqueles que não estão em Cristo sofreriam a destruição. E o Senhor me listou, né, alguns pontos, que é o adultério, o divórcio, a maquinação do mal e roubo, que isso aconteceria muito. E as pessoas que não desejavam essa destruição, elas vão correr para o Senhor. Oh, e que nós Deus. precisávamos estar presentes, porque eles precisarão de veículos de vida e salvação. Desde então, isso tem acontecido com maior constância. E o Senhor também me disse que na hora certa, no tempo certo, Ele diria para que a gente se esconda de um mal maior. Uau. Então, eu entendi que o Senhor quer usar aqueles que estão posicionados na presença dEle, em prol de outras vidas que correrão para Ele. Mas que no momento certo, Ele nos tirará da visão daquele que está por vir, que realmente tentará aniquilar o cristianismo, aniquilar, né, a fé das pessoas. Então, que isso venha trazer realmente um despertar para a igreja, um despertar para quem tem trabalhado para o Senhor, porque Ele está conosco. E Ele também me disse que Ele esconderia. Não era para que eu me preocupasse, nem com a minha família, nem com o pessoal da igreja, porque nós seríamos escondidos.
É o que a senhora vai Aqui, tá na ministrar. palavra, é hoje que nós vamos ler sobre isso. Glória a Deus. E o Senhor tem confirmado. Então, ainda que haja destruição de pessoas que achavam talvez que estavam em Cristo, ou daqueles que não estão, nós somos os veículos, nós somos aqueles que carregamos a vida, a salvação, a cura, né? Que o Senhor nos posicione, que o Senhor aumente a nossa chama, porque os dias não estão melhores e eles não vão melhorar, mas nós seremos o remanescente dele aonde nós estivermos. Então, ele falou, né? Ele tem falado mais, ele tem revelado mais, eu creio que ele tem chamado muitos de nós, né? E é isso mesmo que eu gostaria de compartilhar, pastora. Que lindo, pastora Sabrina. Deus quer usar a igreja dele mais do que qualquer outro momento da história, nesses próximos dias, nesses próximos anos. Como eu já falei nas outras lives, a igreja do Senhor é a personagem principal de toda essa história. Porque Verdade. toda a história bíblica é para a salvação do povo de Israel e para a salvação dos escolhidos do Senhor. Então, nós somos, eu, você que está aí na sua nação, nós somos os personagens principais dessa história aqui, gente. Não é o dragão, não é a serpente, não é o falso profeta, mas somos nós, a igreja, a noiva. Sobre isso que nós vamos estudar hoje em Apocalipse 12. E esse sonho da pastora foi tão tremendo. Eu falei, eu vou falar sobre que a mulher vai ser escondida pelo Senhor agora, essa semana. Você precisa entrar para contar esse sonho. E antes de você começar a contar, você esqueceu de falar que você estava orando e perguntando, Senhor, você começou a sentir no seu espírito que vai ter um momento que a igreja vai precisar sair das grandes cidades, dos grandes centros e se esconder em lugares mais afastados e realmente se esconder em lugares que o Senhor vai nos direcionar. E você começou a perguntar para Deus, Deus, é agora que a gente tem que fazer isso? Aí a gente até compartilhou, porque eu também tenho essa mesma visão profética. É agora que a gente tem que comprar um sítio, uma fazenda e começar a plantar e nos retirar para nos salvar e salvar a tua igreja. E o Senhor falou com você, filha, não é exatamente agora. Vai ter esse plano, mas não é agora, porque agora eu preciso de vocês nas grandes cidades, eu preciso de vocês no meio do povo, eu preciso de vocês pregando, evangelizando, salvando, curando, trazendo cura, trabalhando e colhendo essa última colheita, porque é a igreja que eu vou usar nesses últimos dias. Então foi isso que, mais ou menos, né? Eu contei coisas canceladas, mas fala um pouquinho do que você falou. Deus, é agora que a gente tem que fugir, e aí Deus te falou isso, vá. Sim, na verdade, eu passei todo o ano passado em oração nessa questão, orando pela igreja, cobrindo o corpo de Cristo, com o dever que ele deu. E aí nós entendemos, sim, que haverá um tempo que nós vamos precisar sair dos olhos, né, dos centros das grandes cidades, para que a gente salve a nossa própria alma e a alma daqueles que estão conosco. E só que é algo muito incerto. Então, Senhor, eu preciso da sua direção, a tua igreja precisa da sua direção. Então, eu clamei, sim, todos os meses, até o mês 12, foi aonde o Senhor veio com essa direção direta. E não era para que a gente se preocupasse, não era para que houvesse medo, né? Porque assim, eu sou aquele que esconde a igreja, que esconde vocês. Eu sou aquele que age em favor da igreja. Então, a voz de Deus tira todo o medo, a voz de Deus nos gera confiança. E para mim foi uma experiência extraordinária no Senhor. Uma direção, né? Eu também tinha tido um outro sonho, bem anteriormente, eu não tinha entendido, onde as muitas águas destruíam tudo. E aí depois um anjo me levantou e disse, levanta, porque há muita destruição e há muito trabalho a ser feito. Uau! Então, o Senhor foi me entregando direções como um quebra-cabeça, né? Então, nós precisamos, sim, lutar para descansar no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas, vai haver o tempo, e aquele que está ligadinho nele
vai ouvir claramente a direção do Senhor. Aleluia, que tremendo! 2 sonhos proféticos que você teve de algo que eu também tenho sentido, que vai ter um momento que nós realmente vamos precisar sair para lugares mais afastados e nos escondermos, como a palavra que nós vamos estudar hoje de Apocalipse fala sobre a igreja, a mulher, né, que não vai ser encontrada, mas o Senhor vai nos esconder. Mas até esse tempo chegar, é um momento de muito trabalho agora, gente. É o momento da igreja sair das 4 paredes, sair de casa, ir para as ruas, evangelizar, fazer visitas, ir atrás das pessoas que estão necessitadas, pregar o evangelho, usar a plataforma aqui da internet digital, seja suas redes sociais, não mais para distrações, não mais para você ficar gastando tempo ouvindo a vida dos outros, mas para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho, para discipular vidas, para ganhar mais almas para o Senhor. Nós temos esses anos ainda, nós sabemos quantos, se vão ser 2, 3, a gente não sabe quantos anos nós vamos ter de liberdade para pregar o evangelho. Então, pregue a palavra, pregue para a sua família, pregue para os seus amigos, pregue para os seus vizinhos, pregue para os seus discípulos, pregue na sua igreja. Traga os estudos sinais do fim para que as pessoas entendam o tempo que nós estamos vivendo e não deixe de pregar o amor de Jesus, porque agora é o momento da igreja trabalhar. Olha o sonho que a pastora Sabrina teve. Veio uma grande onda destruidora, destruiu muito e ela ficou quietinha, dizendo eu vou morrer, eu vou morrer. Quando ela abriu os olhos, ela viu não morri. E aí veio um homem, bateu no ombro dela e falou, levanta, porque tem muita destruição. E eu preciso de você, é hora de trabalhar. Igreja, está havendo muita destruição na sua nação, nas nações. É só o início, amados. Essa pandemia, como eu já tenho falado para vocês, é só o início do tempo do fim. É o início das dores, né? É o início da tribulação. Talvez estamos aí nas primeiras trombetas, existem mais coisas por vir, talvez mais pandemias piores do que essa, como nós já temos ouvido, que eles estão planejando outras pandemias para poder manipular tudo e fazer tudo conforme eles já têm escrito e planejado para as nações. Então, é só o início. A igreja não pode temer. E nem no início, nem durante, nem até o no final dessa guerra, que essa guerra é do Senhor. Essa batalha é dele, ele já venceu essa batalha por nós. É hora de trabalhar a igreja. Não é hora de ficar intimidado dentro de casa, com medo, deprimidos, depressivos, medrosos. Ai, eu não vou pro culto. Ai, eu tenho medo de ir ali na esquina. Ai, eu não vou na igreja. Eu vou no trabalho, eu vou no supermercado, eu vou nas casas todas, mas na igreja eu não vou. Amados, não é hora da igreja se intimidar. É hora da igreja avançar. É hora da igreja ser igreja. Igreja, é hora de nós sermos igreja de verdade. A noiva de Cristo, a noiva que ama, a noiva que tem compaixão, a noiva que vai para a porta dos hospitais, a noiva que prega nos presídios, nos prostíbulos, nos hospitais. Agora é a hora de avançar com o evangelho. Ai, pastora, mas nós estamos em lockdown, nós não podemos sair, ai, nós não podemos nos misturar. Irmãos, daqui para frente, nada vai voltar ao normal. Nada. Máscara para sempre, forever. Vocês podem falar, essa pastora, é para sempre, irmãos. Vai ter outra pandemia, uma vacina, a primeira, a segunda, a terceira vacina, sei lá quantas vacinas vão ter. Máscara, coloca a sua máscarazinha, seu alquinho na mão e vai pregar o evangelho, vai fazer visita, vai orar, vai expulsar demônio, vai fazer a obra de Deus. Não se intimide, igreja, porque tudo que o inimigo quer e a obra das trevas está tentando fazer é intimidar a população mundial, colocar dentro das casas para manipulação, para que os próximos passos sejam obedecidos tão claramente. E eles querem intimidar a igreja, querem calar a igreja. Na verdade, toda essa história é para a perseguição da noiva de Cristo, do povo de Cristo aqui na Terra. Nós estamos estudando sobre isso. Os santos serão perseguidos. O Deus do Altíssimo, né? O Deus Altíssimo será perseguido e o povo do Deus Altíssimo será perseguido. Então, tudo isso que está acontecendo é contra nós e nós precisamos nos reagir, avançar com ousadia, coragem, intrepidez e não temer mais, amados. Amém? Desse jeito, pastora. Oh, glória, pastora, que bênção, um sonho que a senhora teve, que você teve. É uma bênção ter homens e mulheres profetas que também têm discernimento e têm esse dom profético perto de nós para completar aquilo que Deus já tem falado. E é interessante que esse sonho
que você teve, juntou com aquele sonho do leão que eu tive. Agora eu vou contar para vocês o sonho do leão. Tava guardando ele aí para contar na hora certa. Eu tive um sonho que um grande leão chegou em uma igreja onde uma plataforma enorme, era uma plataforma muito grande, havia vários músicos, vários ministros de louvor. E eu lembro que eu vi o leão, eu estava lá atrás, de longe, e eu identifiquei quem era o leão. Eu falei, é Jesus! Mas, irmãos, onde aquele leão passava, as pessoas tremiam de medo. E ele olhava as pessoas de cima e embaixo. Quem estava em cima do altar, ele olhava de cima e embaixo. E as pessoas ficaram paralisadas por causa do tamanho do leão. Eles não reconheceram quem era o leão. E eu lembro que eu fiquei assim, paralisada, e as pessoas correndo e chamando polícia, exército, chama o exército, chama a polícia, que tem um leão aqui dentro da igreja. Eu falei, gente, é Jesus, é Jesus. E aí eu lembro que esse leão olhou a todos, olhou toda a igreja, e ele fitou os olhos em mim, ele veio em minha direção, andando, e quando ele chegou perto de mim, ele me abraçou com a juba dele, gente. E eu senti a sensação, assim, assim, física, de ser abraçada, claro, né, pela juba de um leão, assim, eu senti, sabe, o pelo, e eu abracei, dei um abraço nele. E ali eu fiquei abraçada com ele. E eu falei, olha, olhei nos olhos dele. Falei assim, maravilhoso, poderoso. Nós temos que fugir daqui, porque eles estão chamando o exército. A polícia, eles vão te prender, vão te matar. Quer dizer, tem a ver com a perseguição. Mas a perseguição dentro da igreja, daqueles que não tiveram discernimento, daqueles que não estão dentro do espírito de discernimento, de reconhecer quem é Jesus e o que Jesus está fazendo e falando para a sua igreja nesses dias. E ele fez assim com a cabeça, tipo, eu falei, nós temos que fugir. Ele fez assim, ele deitou, irmãos, no meu colo, e ele deitou no chão e repousou a cabeça no meu colo. E eu fiquei desesperada, falei assim, meu Deus, você vai dormir em meio a essa perseguição toda. E eu fiquei assim, né, querendo acordar ele. E a pessoa que estava do meu lado falou assim, você não vai conseguir acordá-lo. É o momento do descanso. E eu fiquei desesperada. Acabou o sonho e eu, meu Deus, que sonho é esse? O leão é Jesus, eu sei a igreja, ele veio para passar o prumo, ele olhava assim para os ministros com aquela autoridade. Ele olhava para a igreja, ele veio medir, né? Vamos dizer, medir o prumo, passar o prumo, ver o nível de cada um. E as pessoas não o reconheceram como Jesus, como leão da tribo de Judá. E aí depois um dos profetas falou assim, é tempo da igreja conhecer quem é Jesus, discernir quem é o leão, né? Discernir quem é Jesus, o que ele veio, o que ele está vindo fazer sobre a igreja dele, que é medir os corações, a santificação. E é tempo da igreja ter tanta intimidade com o Senhor, ao ponto de reconhecê-lo e reconhecê-lo em meio às perseguições, às lutas que a igreja vai passar e o espírito de engano que vai aumentar dentro da própria igreja. É tempo da noiva de Cristo buscar essa intimidade e ter esse relacionamento com Jesus. E a questão dele vir e deitar e repousar é porque ele é soberano. Se eu estou aqui, eu sou dono dessa igreja, eu sou dono de todos e eu tenho controle. E descansa, é como se ele falasse, descansa em mim. Não se apavore. E não é tempo de fugir ainda. Porque eu falava, nós temos que fugir. E ele falava, não, tá tudo sob controle. Olha aí, tá tudo sob controle. Não é? O Senhor tem despertado, né, pastora? A dispensação desse tempo realmente é para que o mal domine, para que termine essa história profética que o Senhor já nos deu. Mas nós não podemos esquecer que acima de todas as coisas está o Criador que nos separou, está o nosso Salvador que deu a vida por nós e que ele luta pela igreja, né? Então, o Senhor tem sim chamado aqueles que estão dormindo, que acordem, aqueles que estão entendam mais, que busquem mais. Quantos são os ventos de doutrina hoje? Quantas ideologias que têm confundido a mente do povo de Deus? Mas o Senhor tem despertado, sim, através de sonhos, através de visões, através dos profetas, de mulheres e homens de Deus que se posicionam perante a presença dele para que chame a igreja.
Se desprenda das coisas dessa terra e foque no Senhor, porque a nossa redenção está muito próxima. Aleluia. Precisamos confiar, precisamos sim entender, né? Reconhecer o Senhor. E nós só conseguiremos reconhecer. E reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Ele está vindo olhar, ele está vindo sondar os corações. O que o leão fazia, ele estava olhando a postura de cada um ali em cima do púlpito, em cima do altar, na igreja. Ele está vindo sondar o coração do povo dele. Porque há tempo ainda de arrependimento, há tempo ainda de confissão de pecados, é tempo de nos santificar, não é? E ele está vindo sondar e é tempo de nos envolvermos em intimidade com o Senhor ao ponto de reconhecer que ele está vindo e o que ele está fazendo sobre a igreja nesse tempo. Glória a Deus, que o Senhor venha despertar a igreja dele nesses dias, que seja dias de despertamento espiritual, Senhor. Nós oramos para que o Senhor use a boca dos profetas, Senhor Deus, sonhos, visões, Senhor Pai, do teu coração, palavras proféticas, profecias, que o Senhor fale, que o Senhor mostre ao teu povo, que o Senhor é o leão da tribo de Judá, e o Senhor é, Senhor Deus, aquele que reina sobre principados e potestades, sobre nações, até sobre os governos, que está tudo sobre, Senhor, as suas mãos, está tudo sobre o teu controle, e que nós, como tua igreja, precisamos adorar, buscar a santificação, buscar o conhecimento da tua palavra, intimidade com o Senhor na vida de oração, da busca do conhecimento da tua presença, da tua glória, Senhor, sermos cheios do Senhor, Pai, para que possamos estar bem juntos a ti, guardados pela tua soberania e pela tua realeza. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós estamos em ti e vamos ser guardados em ti até o dia final, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, pastora? Amém, pastora. Obrigada, um beijo. Fiquem com Deus, que o Senhor use a sua boca com ousadia e intrepidez para esse estudo e nós seremos edificados pelo Espírito Santo através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Beijo para todo mundo. Um beijo para todos aí de Swindon e todos os discípulos aí da Lagoinha Swindon, de todos amados aí. Um abraço para o pastor. Tá bom, um beijo. Beijo. Tchau. Amém. Então, vamos continuar. Gente, que tremendo, né? Sonhos proféticos do coração de Deus. Como Deus tem falado aos seus profetas nesses dias. Como Deus tem se manifestado através de sonhos, palavras, visões. E escreva o seu sonho, compartilhe o seu sonho aí na sua rede social. Escreva para mim também, porque quem sabe você também compartilhe aqui conosco nos estudos Sinais do Fim. E hoje vamos continuar, então... Pegue aí o seu caderno de anotação, seu caderno de estudo, a sua Bíblia. E hoje nós vamos estudar algo muito tremendo que tem a ver com esses sonhos, que é o esconder, né? O tempo que a igreja vai precisar se esconder, a igreja vai esconder pela palavra, né? Quem é a mulher de Apocalipse 12. Mas até nós chegarmos em Apocalipse, eu quero passar para vocês pelo tema dos acontecimentos, né, gerais, que eu chego a falar sempre nos estudos. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a nova ordem mundial. O que está por trás, né, desses, como eu já tenho falado, desses países que estão se reunindo, dessas alianças governamentais, que está por trás dessa pandemia, que é um vírus que foi jogado pelas nações, e agora eles estão trazendo aí a cura, mas que não é, na verdade, não é uma cura, é um remedinho, mas para vir um outro vírus, e eles vão manipular a população mundial para fazer exatamente aquilo que eles querem. E qual é a ideia da nova ordem mundial? E agora eu não posso falar mais, tá, gente? Vocês vão escrevendo aí as palavras. É um Great Reset, é um grande reinício, não é? Eles já estão com tudo planejado. Esse documento do Great Reset foi criado por um professor, e já está tudo planejado por eles. É um grande reinício. Então, vai acontecer um grande apagão nas redes de bancários, nas redes de computação, na internet, no setor comercial, financeiro. Todos os setores vai haver um grande apagão e durante alguns dias, e eles vão dizer, agora nós vamos dar um reinício mundial e um novo tempo. Então, eu quero anotar para vocês
o que esse grande líder falou em uma das entrevistas que eu vi, esse pastor Klaus Schwab, né? Klaus Schwab, que foi o inventor do Great Reset, claro que juntamente com outras cabeças que estão aí no topo desses oportunistas que estão querendo ganhar as nações, mas na verdade faz todo o plano dessa nova ordem mundial, desse último governo mundial do anticristo de Apocalipse, que nós já estamos estudando. Então, ele falou, né, em uma das entrevistas que fizeram para ele, que o Covid-19, ele é a grande oportunidade do mundo para consertar muita coisa. Então, eles lançaram uma pandemia, essa pandemia é a grande oportunidade para consertar, para reset, para renew many things in the world. Então, para consertar ou renovar ou reiniciar muita coisa no mundo. Então, ele falou que eles estão esperando uma redefinição global e um reset. E que a palavra reset, ela é bem apropriada agora, nesse momento do Covid, de uma pandemia, porque eles estão querendo reestruturar todas as nações e, depois da pandemia, incluir uma nova inicialização ou durante da pandemia. Nós sabemos que isso vai ainda perdurar por 1 ano, 2 anos. Essa pandemia do Covid vai perdurar por 1 ano ou 2 anos. Isso já foi falado por muitos deles. Então, eles têm 3 prioridades. O Great Reset, anotem aí. O Great Reset tem 3 prioridades. É uma entrevista do Klaus Schwab, que é o professor que juntamente com as outras frentes, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Escreveu o Great Reset, o Grande Reset, que está também no livro dele. Então, a primeira prioridade é... Olha que terrível, gente. Tornar o mundo mais resiliente. Porque aí ele diz que o mundo está muito fraco, que as pessoas estão muito fracas, que o mundo precisa ser mais forte, mais resiliente, pois outros vírus e pandemias virão. Tá? A primeira prioridade do Great Reset é tornar o mundo resiliente, mais resiliente. E eles já declararam, porque outros vírus virão. E o mundo precisa ser forte e ser, assim, uma muralha. Olha só. Segunda prioridade do Great Reset, tornar o mundo mais inclusivo. Inclusão de todas as raças, cores, de todas as religiões. E aí ele fala, porque muitas pessoas têm se sentido à margem da sociedade, então nós vamos criar uma inclusão, um mundo inclusivo. Então, nações vão se reunir com nações, vão se aliançar com nações, então não vão ter as grandes nações e as mais pequenininhas mais, entre aspas, né, gente? Vai ser uma grande unidade. Depois eu quero falar o que isso tem a ver. Como que o inimigo é sujo e copia tudo que Deus cria. Porque nos últimos dias nós vamos ter uma igreja, um só espírito, um só coração, uma só noiva. Não é isso que Deus está fazendo? Trazendo a unidade do povo dele, trazendo a unidade na esperança, na fé, na oração, na intercessão. No final das contas, nós vamos ser uma igreja diante do trono de Deus, de todos os povos, línguas e raças. Então, o inimigo está fazendo isso. Olha aí a estrutura dele, gente. Tornar o mundo mais inclusivo. Aí entra a questão do gênero. Vocês estão excluindo as pessoas que têm questões do gênero, que eu não posso escrever aqui, não é? Então, nós vamos incluí-los na sociedade. Então, vocês não podem mais deixar de ensinar isso para as crianças. Então, a lei de ensinar para as crianças todos os gêneros e todas as outras culturas malignas e contra o casamento e a favor do aborto. Por quê? Porque as pessoas têm o direito de abortarem os seus bebês quando elas não querem, as famílias. Nós temos que ser mais inclusivos, nós temos que ser mais pacientes uns com os outros, amar, tudo falso, né? Inclusividade, né? Trabalhar em cima do ser inclusivo para incluir o pecado e incluir toda a maldade do mundo. Ok? Então, primeira prioridade do Great Reset, tornar o mundo mais resiliente, muito igual ao que Deus quer de nós, igreja, mais forte, mais corajosa, mais ousada. Igreja, acorda, igreja! Sacode a igreja e acorda, a igreja! Né? Porque Deus quer isso de nós. A resiliência é o poder de reiniciar, é o poder de recomeçar, é o poder de sair das cinzas
e vencer grandes batalhas, sofrer batalhas e vencer em Deus, e o inimigo toma, né? Aí a palavra de Deus e refaz, né? Copia tudo, né, gente? Porque ele não cria nada. Então, segunda prioridade do Great Reset é tornar o mundo mais inclusivo. Inclusive dos pecados, né? Daqueles que praticam. A gente vai ter que engolir tudo aí que eles querem. E já está aí a lei do aborto liberada num dos países mais poderosos do mundo. Então, o que vai acontecer com os outros países? O que eles vão fazer nas próximas eleições? Então, é tudo uma agenda pronta, gente. Tem uma agenda pronta. E a terceira prioridade do Great Reset é tornar o mundo mais verde. Porque nós amamos a natureza. Nós amamos o verde que Deus criou. Nós somos homens tão bons. Gente, me poupe, né? É um bando de falsificação. E eles querem tornar o mundo mais verde. Eles querem acabar com a poluição do mundo. Então, eles querem acabar com aquelas que criam a poluição. Grandes empresas, grandes fábricas. E nós vamos, então, trocar por robotização, por tecnologia ainda mais poderosa, porque nós amamos o verde e queremos ver os nossos rios salvos, nós queremos ver as nossas árvores salvas, foram eles mesmos que derrubaram quase todas as árvores do mundo, e nós vamos dar baixo ao gás carbônico do mundo. Então, a terceira grande prioridade do Great Reset, mediante o professor Klaus Schwab, é tornar o mundo mais verde. É o que eles querem fazer. A globalização, juntar todas as nações, ser uma nação só, um povo, um governo só único, um novo governo, uma só moeda, um só banco central. Já falei sobre isso, né? Todos os pontos que eles querem fazer. Ninguém tem banco mais. Eu já ouvi vídeos falando que todos os bancos dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, não sei Brasil, que o Brasil é um país um pouco mais, mas pode ser também. Todos os bancos mais poderosos do mundo já se reuniram e já estão juntos a esse Great Reset, a esse World Economic, essa união econômica, fórum, né? World Economic Forum Econômico Mundial, eles já toparam a ideia de ser um banco só, de ser uma moeda só, de ser só uma forma de passar a moeda e pagar e comprar. E eles, os maiores bancos do mundo, já sabem dessa estrutura através do Fórum Mundial, que é também o professor Klaus Schwab que está à frente, juntamente com as famílias mais poderosas da Terra, que eu já falei sobre isso, que são esses que estão manipulando tudo isso, ok? A nova ordem mundial, ela já está pronta há muitos anos atrás, como eu já falei na última live, bem antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, já falei tudo sobre a Primeira e a Segunda Guerra na última live. Foi também planejada por essas famílias mais poderosas do mundo, satânicas, que querem dominar as nações, que querem... É o jogo war, como eu falei, querem conquistar a Europa, querem conquistar os países mais poderosos do mundo, querem finanças, querem dinheiro, querem armamento, nacionalismos, alianças militares, rivalidades econômicas. As guerras sempre são por causa de interesse financeiro e político, gente. Então, nós estamos à beira de uma terceira G mundial, não posso falar os nomes, e esses mesmos homens, essas mesmas famílias, só trocam os personagens, porque uns morreram, os outros ocuparam os lugares, essas mesmas famílias mais poderosas, Rock, escrevam aí para mim, eu não posso falar, senão a live cai. As duas famílias Rock, né? E outras 12 famílias que estão na internet, eu não posso falar o nome aqui, são as famílias mais poderosas do mundo que estão aí tramando essa maldade sobre as nações. Então, um vírus para eles é algo muito pequenininho, é só o primeiro, vão vir outros e mais poderosos do que esse. Igreja, se prepare, nações, se prepare, Igreja do Senhor, se prepare de joelho no chão, boca não pode, jejum e oração, e muita palavra e muito conhecimento, porque nós vamos precisar identificar o inimigo, identificar o leão, saber que o leão está conosco, mas também guerrear contra as artimanhas do maligno. Amém? Então, ele falou sobre a distribuição da vacina, que é uma grande jogada. Ele mesmo falou a distribuição da vacina é algo muito bom, porque nós vamos, então, trazer uma sensação de paz para as nações que está tudo sob o nosso controle, mas não está, porque a vacina não é a cura. Então, eles defendem o multilateralismo mundial
e o reset político e geopolítico de todas as nações, novas dimensões de governo e economia, está tudo interligado e preparado por eles. Mas nós vamos estudar agora sobre o que a igreja vai fazer e o que nós vamos fazer durante esses próximos anos, o que nós vamos precisar fazer como igreja. Amém? Então, falando um pouquinho aí sobre os últimos acontecimentos, porque nós sabemos que teve o Fórum Econômico Mundial agora essa semana que passou, juntamente com esses líderes, esses grandes bancários. Então, eu estou falando aí para vocês que isso já está acontecendo, já está tudo organizado por eles. Amém, amados? Então, sobre a nova ordem mundial, eu falei para vocês nas últimas lives que é uma junção dessas famílias que são poderosas, que governam nações, muitas nações são governadas por eles, juntamente com as nações do norte, que são as duas nações que eu já falei muito sobre elas, não posso falar o nome, as nações do norte, que são as nações que estão debaixo do espírito de comunismo, que querem dominar e vencer. O que eles fizeram com o país da águia? Escrevam aí o nome do país para mim. Eles tomaram à força o poder e o presidencialismo ali, porque eles colocaram uma marionete no lugar onde eles estão atrás do novo presidente. E o novo presidente só segue ordens de todo o material que eles já mandaram, de todos os Great Reset, de todos os documentos da ordem mundial, ele só está seguindo ordens. E o dia que ele dizer assim, isso eu não vou fazer porque é contra a minha fé, eles matam ele e assumem o próximo, que é o vice, e esse é perigoso. Eu não vou nem falar sobre isso hoje, porque dá uma live todinha sobre a história desse homem, e nós estamos de olho nele. Então, vamos lá. O único governo mundial, eu já falei sobre isso, né? A nova ordem mundial é o único governo mundial, uma única moeda mundial, um banco central unido, um grande exército unido, um só exército mundial, tá? E aí tem a ver com aquilo que eu já falei de Ezequiel, da última guerra de Gog e Magog, que as nações vão se unir para guerrear contra Israel. E a palavra de Deus fala que Israel estará sozinha. E você já estava falando assim, mas como sozinha se o país do norte, a águia, é aliançada com Israel, o Brasil é aliançado com Israel, a Europa é aliançada com Israel. E aí a gente entende, né? Porque através dessa unificação das nações, eles vão se tornar um exército único. E no final das contas, o que o inimigo das trevas quer fazer nos últimos dias? Destruir Israel de Deus. O Israel, né? Nação e o Israel de Deus e perseguir o povo do Altíssimo, ok? Então a gente começa a entender como vai acontecer a última guerra mundial, a terceira e última guerra de Gog e Magog, que as nações vão se unir e vão guerrear contra Israel. A abolição da soberania mundial nacional de cada nação. Então, cada nação não vai ter mais o seu próprio presidente, né? E vai decidir por ela. E por isso que eles já tomaram lá, porque era a nação mais forte. Eles já tomaram a nação mais forte, meus irmãos. As outras, pode saber, né? Já tá nas mãos deles já. Então, cancelamento da propriedade privada, abolição da instituição da família, que é o que eles já estão fazendo através dessas leis aprovadas de gêneros e contra o aborto, redução da população mundial, vacinas obrigatórias e múltiplas, renda básica universal, implementação de um microchip no corpo humano para rastreamento para compras e vendas. Isso é bíblico, né? Que a marca da besta ninguém vai comprar, ninguém vai vender sem a marca da besta. Por isso que vai ter um momento que vai acontecer, que a igreja realmente vai precisar fugir e ir para os lugares mais afastados. Nós vamos precisar guardar alimento, reservas de alimento a partir de agora e guardar bastante alimento, porque vai ter um momento que nós não vamos mais aceitar as ordens, as leis deles. Quando chegar a marca da besta, ninguém compra, ninguém vende sem a marca deles, ok? Inúmeros dispositivos conectados ao 5G, né? Aí a gente já sabe o sistema 5G, todo mundo está conectado ao 5G, então onde você for, o que você fizer, o que você comprar e onde você esconder, se você tiver um aparelho 5G, você vai ser achado. Então, uma das coisas que vai acontecer nos últimos dias é que a igreja vai perder a conexão, né, via isso aqui. E por isso nós precisamos usar, né, a internet com sabedoria, com discernimento de Deus para pregar a palavra enquanto há tempo. Nós precisamos
mesmo nos posicionar como igreja. O governo assumirá o direito de criar os filhos, tá? Então aí vem outras questões aí que eu vou falar mais para frente, que eles estão planejando para as crianças. É muito sério. Escolas do Estado, abolição das empresas privadas, aglomeração das cidades pequenas, eles serão mais duros e destruidores do que o próprio faraó. Ok? Já falei um pouco mais sobre isso. Já falei sobre o professor Klaus Schwab e sobre o Great Reset. Hoje eu não estou fazendo sobre o Great Reset, tá? Eu vou fazer uma live só sobre o que é o Great Reset. Só dei aí as 3 primeiras prioridades, o que está por trás disso tudo. As famílias, vocês colocaram aí quais são as famílias principais que estão atrás de toda essa maldade. Amém? Amém, gente? Então, a igreja precisa se posicionar em oração, em seriedade, em intercessão. A igreja nunca, como eu já tenho falado aqui nos estudos, a igreja nunca precisou de se posicionar tanto quanto agora. Né? O momento é a guerra mais poderosa, o nível espiritual mais profundo de guerra espiritual que a igreja já passou em toda a história da humanidade daqui para frente. Então, a igreja precisa se posicionar em oração, em seriedade, em conhecimento da palavra, em conhecimento e discernimento dos tempos, como tribo de Issacar, discerne o que está acontecendo, segue a nuvem. O povo saiu do Egito, foi para o deserto com Moisés, Deus trazia a nuvem Shekinah, e a nuvem Shekinah guiava o povo no deserto. Amado, siga a nuvem de Deus, siga a nuvem Shekinah de Deus, a glória de Deus. Hoje Deus se manifesta através dos profetas, Ele fala através dos seus profetas, Ele fala através das suas palavras, Ele fala através de sonhos, de visões. Então sigam a nuvem de Deus, aonde a nuvem nos levar, nós vamos, porque o Senhor vai nos guardar. E agora nós vamos começar a estudar aí Apocalipse capítulo 12. Abre aí a sua palavra, a sua Bíblia, ok? Exatamente, Joe Imbriano está fazendo parte disso tudo aí. Ele é um dos especialistas no 5G. Exatamente, se vocês estudarem quem são essas pessoas que estão por trás disso tudo, vocês vão descobrir muita coisa. Mas agora nós vamos estudar a Bíblia. Pega a sua palavra aí, ok? E nós vamos estudar Apocalipse capítulo 12. Quem é a mulher e quem é o dragão? Pegou aí? Pegou seu caderno de anotação? São muitas informações, por isso que vocês precisam ouvir, anotar tudo e ouvir de novo, porque nós vamos aí correr agora com a palavra. Amém? Ok? Então, gente, esse Great Reset é como se fosse a grande estratégia da ANON, que é a nova ordem mundial, que são esses países que estão se unificando juntamente com o Papa. O Papa é uma das pessoas principais que está convocando a união desse país e a unificação, né? Tudo isso acontecer. Isso é bíblico, tudo está saindo de Roma, vai sair de Roma e vai, né? É bíblico, é apocalíptico, Roma é Babilônia, e tudo está partindo a partir dessa pessoa, deste Papa que está aí agora, essa unificação, essa junção dos presidentes das nações, essa manipulação. E essas famílias são coligadas a Roma, todos ligados à Igreja Católica. Todos, ao Papa, ok? Então vamos lá, Mulher e o Dragão, verso 1, capítulo 12 de Apocalipse. Vamos anotando aí e escrevam aí o que vocês acharem interessante. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E sua cauda levou a posse um terço das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, presta atenção, o dragão parou diante da mulher que havia a dar à luz, para que, dando à luz, ele lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho varão que há de reger sobre as nações, ó glória! Com vara de ferro, o seu filho foi arrebatado aos céus para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, gente, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Eu já falei aqui nas lives, esses 1.260 dias são 3 anos e meio da grande tribulação. Metade da grande tribulação. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E a batalha contra o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar
se achou nos céus e foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada essa salvação e a força e o reino dos céus e o poder de Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, vencido, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amém? Então vamos começar então a estudar cada um dos versículos principais, depois a gente continua até terminar. E viu-se um grande sinal no céu, anotem aí, uma mulher vestida de sol. Quem é a mulher? Muitos teólogos e muitos israelenses, claro, judeus, declaram que a mulher, os católicos declaram que a mulher é Maria, tá? E ela teve um filho, que o filho foi Jesus. E os judeus declaram que a mulher é Israel, o povo escolhido. E claro, porque a palavra de Deus foi estendida a todos os judeus, gentios e todas as nações. Então nós entendemos o nosso Deus na sua perfeição, que a mulher aqui é a igreja, ok? Por que vestida de sol? O que significa ela estar vestida de sol? Gente, o sol significa a grandeza, a soberania, o brilho. A presença da glória de Deus reveste a igreja. A presença do sol da justiça, o brilho do sol da justiça reveste a igreja. A igreja tem o brilho de Deus. A igreja tem o brilho da glória do soberano Deus. A igreja tem o brilho do Deus de Israel. Ela é forjada, ela é vestida de vestes de santidade e justiça. Então, o sol aqui significa a presença de Deus que reveste a sua noiva amada. Aleluia! Olha que lindo como a palavra de Deus é detalhadamente tão perfeita. Tendo a lua, então, o sol que reveste a mulher, é a justiça de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus que guarda e reveste, nos cobre aí a soberania de Deus. A mulher está com seus pés, ok? Debaixo dos seus pés, a lua e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A lua significa que a mulher, ela tem domínio, ela tem poder sobre a lua, ela tem poder sobre os céus e a terra, ela tem poder. A igreja do Senhor, revestida da glória de Deus, revestida da presença do Deus de Israel, ela tem poder e autoridade. Olha aí os intercessores, olha aí a igreja que ora, nós temos poder, nós podemos pisar. Pisar a lua significa poder e autoridade, mas não de si mesma, mas dessa força que a reveste, que é a glória de Deus. A nossa força, o nosso poder, a autoridade não vem de nós mesmos, não é da mulher, mas do próprio Deus, do próprio sol, da própria glória de Deus que a envolve, ok? A coroa de 12 estrelas também significa majestade, né? Domínio do Senhor e grandeza de Deus sobre a sua noiva, sobre a sua igreja. A mulher é a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de luz, ânsias de dar à luz. Amados, a igreja está com dores de parto. A igreja dos últimos dias é essa que vai gritar e sentir dores de parto, vai sofrer as dores do coração daquele que tem gerado o varão filho, o filho varão, aquele que tem gerado precioso, aquele que tem gerado de mais precioso da igreja. A igreja dos últimos dias é a igreja que vai clamar, que vai chorar, que vai sentir dores de parto pelos perdidos, dores de parto pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos perdidos, pelos ímpios. Nós vamos ser aquela igreja que ora, que clama. Amém? E muitos teólogos acreditam que esse filho varão é, então, a preciosidade, os grandes vencedores, os vencedores da igreja. Mas o nosso segmento teológico acredita que esse varão é Jesus, que subiu aos céus. Por que é Jesus? Nós vamos ler aqui ainda em Apocalipse 12, ok? E viu-se outro sinal nos céus, que era um grande dragão vermelho. Então, um grande dragão, eu já expliquei para vocês aqui nos outros estudos, é Satanás. Ele é a figura aí, né, do grande dragão vermelho. Interessante, dragão vermelho relacionado a uma as nações do norte, que são as nações lá de Jeremias, os profetas que virão contra as nações destruindo, tem a ver com o comunismo. Eu já expliquei sobre isso aqui,
Interessantíssimo isso que nós estamos vivendo nesses dias, se você conseguir enxergar paralelamente a palavra de Deus, a escatologia, o ensino de Deus e tudo que ele nos deixou com os acontecimentos e com a geopolítica, como que já está tudo acontecendo, ok? Mas, definitivamente, o grande dragão vermelho de Apocalipse é Satanás, ok? Claro que ele vai, né, tomando conta das nações e vai aí gerando a sua própria face aos povos e às nações que ele domina. Que tinha 7 cabeças, 10 chifres, significa domínio, grandeza, a gente sabe que é poderoso, e sobre as cabeças 7 diademas. E sua cauda levou grande parte, 1/3 da parte das estrelas dos céus, é bíblico, e isso ele lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher. Então, o dragão, ele está atrás da mulher? Ele está atrás de tragar a mulher? Prestem atenção. Ele parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, ele tragasse o filho da mulher. Desde Gênesis, amados. Toda a história da palavra, toda a história bíblica, desde Gênesis, desde de Noé, Abraão, Davi, Isaac, Jacó, até Apocalipse, o que o inimigo, o grande dragão vermelho, quer fazer é tragar o filho de Deus. Sabe por quê? Agora anotem aí que é algo tão tremendo e tão bíblico. Porque lá na serpente, lá em Adão, Deus veio e falou com a serpente uma palavra profética. E o filho do homem esmagará a serpente com os seus pés. Deus falou que a serpente seria destruída com o filho que viria para esmagar. E desde Gênesis o diabo está querendo descobrir quem é esse filho, quem é esse filho. Por isso, gente, olha que tremendo que é a palavra de Deus e o estudo bíblico. Por isso que Satanás sempre perseguiu os filhos homens, os primogênitos das famílias. Olha lá, Israel. Olha a história de Moisés, quando o faraó mandou matar todos, entende? Todos os filhos homens. Várias crianças, várias gerações foram perseguidas pela serpente, porque ela sabia que um filho viria à terra para pisar, esmagar a serpente. Deus falou assim, eu vou mandar o meu filho e ele vai te destruir e ele vai te lançar sobre o abismo. Esse é o final da história. Olha que tremendo, gente. Como a palavra de Deus, ela se interliga de Gênesis a Apocalipse. Por quê que a serpente perseguiu vários filhos varões de várias gerações na Bíblia? Não é? E várias gerações já foram perseguidas, porque o diabo não sabia quem era o Messias, quem era Jesus. E quando Jesus estava para nascer, o que José precisou fazer com Maria? Foge, o Espírito Santo falou, foge para o Egito, porque eles já mandaram matar os primogênitos. Então, José teve que fugir, arrumar tudo. Maria foram para o Egito. Por isso que é lindo a gente poder descansar em Deus, porque na hora certa o Senhor vai falar, fogem para o deserto. Fuja para o deserto, minha noiva. Fuja para o deserto, porque eu te guardarei nos lugares escondidos. Deus guardou o Messias, Deus guardou Jesus. Ele nasceu em Belém, foi para o Egito e não conseguiram matar o filho do homem. E ele veio para esmagar a cabeça. Olha que tremendo essa revelação. Então, diante da mulher, ele falou, ele parou, mas ele queria tragar o seu filho. Mas a mulher deu filho, luz ao filho, um varão que há de reger. Por que que nós acreditamos que esse filho varão é Jesus? Porque por causa desse versículo, ele há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi então arrebatado para Deus e para o seu trono. Porque aqui fala de governo sobre as nações. Quem é aquele que governa e governará sobre as nações? Cristo, o Filho de Deus. E a mulher fugiu para o deserto. Olha que lindo. A mulher, a igreja do Senhor. Pastora, quando isso vai acontecer? Amados, isso é depois dos 7 selos que nós já estudamos. Isso é depois das 7 trombetas. Isso aqui, biblicamente, escatologicamente, é durante a tribulação. Então, por isso que eu tenho dado fundamento bíblico, como os teólogos e escatologistas que eu estudo, grandes mestres da palavra, a igreja ainda vai estar aqui.
A noiva, essa mulher, é a igreja de Cristo, não é Israel somente, ok? A mulher vai fugir para o deserto, ela vai se esconder em Deus. É exatamente que tremendo nós temos começado com o sonho da pastora Sabrina. É exatamente o sonho, vai ter um momento, filhos. Agora é tempo de vocês trabalharem. Cavem até, cavem as cisternas, né? Tirem os lixos para fora. Vai atrás do meu povo, preguem o evangelho. Evangelizem, orem, intercedam, paguem o preço de oração pela igreja. Por quê? Porque a mulher, no momento certo, o Senhor vai nos direcionar a fugirmos e nos escondermos. E olha que tremendo, onde já tinha lugar preparado por Deus. Vamos ler juntos? Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Gente, 3 anos e meio. A palavra de Deus toda se interliga, se coliga. 3 anos e meio, 1260 dias, lá de Daniel capítulo 7, lembra? Do ano, da metade do ano. Lá de Daniel capítulo 12, que eu já expliquei para vocês, 1260 dias. A mulher vai estar aqui ainda, a igreja vai estar aqui ainda, vai ser escondida, vai ser protegida, vai ser guardada pelo Senhor. Amém? Verso 7. E houve uma batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E a batalha contra o dragão. E aqui a palavra de Deus, em algumas Bíblias fala, e o dragão não conseguiu achar a mulher. Ele não conseguiu encontrar a mulher. Vai haver perseguição? Vai. Vão ser dias difíceis? Vão, mas o Senhor vai guardar a sua noiva. Amém? Então, houve batalha nos céus. O anjo Miguel e os anjos venceram o grande dragão. Foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganou a todo mundo. Houve uma grande voz no céu. Agora é chegada a salvação e a força, verso 10. E o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos já foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, as do que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Olha só, irmãos, que palavra profética para nós. Alegrai-vos, igreja, sabendo que tem pouco tempo para todas essas coisas acontecerem. E que o diabo, ele está furioso, está com grande ira, sabendo que há pouco tempo para o fim dele. Porque o fim dessa história é Cristo Jesus vencendo o maligno, as trevas e o dragão. O diabo e o anticristo, né? A besta que vai vir aí nos próximos capítulos. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, olha que tremendo, para que voasse sobre o deserto, ao seu lugar onde é sustentada, prestem atenção, por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista do dragão. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, águas, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra, Deus deu ordem à terra para abrir a boca e tragou essas águas que o rio, que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amados, esse é um grande capítulo da Bíblia, uma grande revelação de Deus para nós, né? Que os selos de Apocalipse 6 já estão acontecendo, como aqueles 4 cavalos, né? Os 6 primeiros selos de Apocalipse, a abertura dos 6 selos já estão acontecendo, porque os acontecimentos estão muito rápido. As 7 trombetas provavelmente já estão acontecendo, estão a ponto de começar a acontecer. É tudo ali, ó, cronologicamente por Deus, né? Escatologicamente. E quando nós chegarmos, né, em Apocalipse 12, aqui deixa claro
que a mulher vai estar aqui ainda. É uma das palavras que prova que a igreja vai estar durante um tempo da grande tribulação, os 3 anos e meio, uma parte do tempo, nós não sabemos, ok? E aí, essa é a palavra de Apocalipse 12. Como nosso Deus, ele é tremendo, como ele é fiel à sua palavra. E aqui, Apocalipse é dividido em história, né? Os primeiros 4 capítulos falam da grandeza e da soberania e do reinado de Deus aos céus. Então mostra os céus, mostra o trono de Deus, mostra a soberania de Deus Pai e de Jesus Cristo. A partir do verso 6 mostra a segunda parte de Apocalipse, que são o juízo de Deus, os 6 selos que Apocalipse 6, como eu já expliquei, o juízo de Deus contra a igreja sofredora, a igreja que foi perseguida, aqueles que perseguiram a igreja. Depois, Apocalipse 7, os 144 escolhidos de Deus, então fala da salvação dos judeus durante a grande tribulação, dos mártires diante do trono de Deus, então a igreja que passou pela tribulação e lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Depois vem a abertura as 7 trombetas, da terceira parte, que é juízo de Deus sobre as nações. E agora começa a expor aí o domínio das trevas. Então, Apocalipse 12, anotem Apocalipse 12, Apocalipse 13 e Apocalipse 14, desculpa, Apocalipse 12 e 13, 11, 12, 13, mostra o domínio das trevas. As 2 testemunhas, desculpa. Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Então mostra o dragão, a serpente. Apocalipse 13, a besta que surgiu do mar. Então expõe o império das trevas. E a besta que vai surgir da terra. No próximo estudo nós vamos estudar Apocalipse 13. Quem é a besta que surge do mar? A besta que surgiu da terra, ok? Que nós sabemos exatamente quem é a besta, você sabe. O anticristo, então, é essa parte de Apocalipse que nós estamos estudando, é a exposição das trevas. Quem é o dragão, quem é a besta, quem é aí o domínio das trevas. Mas a partir de Apocalipse 14, olha que lindo! A 14, Apocalipse 15, é a remissão dos escolhidos, o cordeiro e os remidos no Monte Sião. Apocalipse 15, os 7 anos com as 7 taças, as últimas pragas dos últimos anos, que Deus vai derramar, assim, terrivelmente sobre os ímpios. Aí eu acredito que a igreja não vai estar aqui mais, mas depende do segmento teológico que você segue, ok? E aí depois traz a grandeza e a soberania dos últimos capítulos de Apocalipse, que é a queda da Babilônia, já Jesus vencendo o dragão, a serpente, vencendo aí a grande Babilônia, representação de Roma e de todo esse sistema mundial que nós já falamos aí, dessa ordem mundial que vai reger o mundo nos últimos dias, né? E a queda da grande Babilônia, da prostituta sentada sobre a besta, que nós sabemos que é aí Roma e tudo que se envolve ali. A queda da Babilônia, capítulo 18. A queda da Babilônia, capítulo 19. A alegria e triunfo nos céus, aí a partir do capítulo 18 para o 21, é a vitória de Deus soberano sobre essa história da humanidade, sobre as nações, a vitória de Cristo Jesus e o triunfo do Senhor Jesus de Cristo, amarrando Satanás, lançando por 1000 anos, aí o milênio, que nós vamos estudar sobre esses próximos capítulos. É linda essa história. É tão lindo nós pararmos aqui em Apocalipse 12 e sabermos que nós somos personagem principal, não é, dessa história, no sentido que somos a igreja, somos a mulher, somos a geradora dos sonhos de Deus, somos as geradores dos projetos de Deus, da missão de Deus aqui na Terra. Somos nós os responsáveis de gerarmos com dores de parto. Mas como a gente gera, pastora, no mundo espiritual? Orando, clamando, chorando, intercedendo, dores e dores de parto, Senhor, salvação a esta nação, salvação a estes perdidos, salvação, Senhor, a estes que precisam te conhecer, clamando pelos ímpios, por salvação às nações. E nós somos essas geradoras, né? E o filho que nasce da mulher, o Messias de Cristo,
e que nós vamos ter o lugar separado por Deus. Este lugar já está pronto. Vamos ler lá juntamente conosco no verso 6. E a mulher fugiu para o deserto no tempo certo, como nós falamos aqui no início dessa live, com o sonho da pastora Sabrina. No tempo certo, Deus vai avisar: mulher, fuja para o deserto, não é? No tempo certo, ele vai falar conosco. Onde Deus, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. O nosso Deus é justo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano, ele é verdadeiro em seus caminhos e ele tem tudo preparado com a palma das suas próprias mãos. Repita comigo: o nosso Deus é justo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano e ele tem tudo planejado na palma das suas mãos, detalhadamente planejado para nós. Por isso nós não devemos temer. Eu sempre falo aqui dos acontecimentos, eu falo do que realmente as trevas estão armando, porque quando nós estamos em guerra, os generais de guerra sempre mostram o perigo dos inimigos e a jogada dos inimigos para que o exército, né, do Deus vivo se prepare e guerreie contra as ciladas do inimigo. Então eu tenho falado sobre as ciladas, porque um grande general, um grande exército estuda as ciladas do inimigo. Mas o que eu mais amo falar nesses estudos é como nosso Deus, e eu tenho falado que as trevas têm sido tão rápidas, né? Os acontecimentos têm sido tão rápidos e que está tudo tão planejado milimetricamente por eles. E já começou, irmãos, não temos mais como voltar atrás. Já adentramos aí nos últimos anos da história bíblica e da humanidade. O reino das trevas tem se avançado de uma maneira muito sutil e forte, poderosamente. Mas o nosso Deus, mas o que eu mais amo falar é que o nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele é o general de guerra, ele é o leão que ruge sobre as nações, ele é soberano sobre principados e governos e todas essas bestas e todos esses dragões e todo esse domínio das trevas. E ele tem escrito na palma das suas mãos o final soberano dessa história. E tão lindo nós sabermos como igreja que nós agora é o nosso papel de orarmos, intercedermos, santificarmos, perdoarmos, amarmos, amar a todos, perdoar todos que nos fazem mal, perdoar todos que nos perseguem. A igreja do Senhor vai ser perseguida nesses últimos dias. Você vai ser perseguido por causa da sua fé. O Senhor Jesus disse: vocês serão perseguidos por me amarem. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Mas nunca abaixar as nossas armas, nunca pararmos de orar, nunca pararmos de adorar, nunca pararmos de ser casa de oração, nunca pararmos de adorar ao Senhor e de amar Jesus e amar a sua palavra acima de todas as coisas. E chamar essa geração e dizer para eles: saiam do entretenimento, saiam das distrações, saiam de tudo que os tire da presença de Deus, porque o Rei Jesus está voltando e vocês precisam receber o Espírito de discernimento, o Espírito de conhecimento de Deus e o Espírito Santo, da força do Espírito Santo sobre vocês. Amém? Que texto maravilhoso, que texto apocalíptico, Apocalipse 12, que nos revela, né, quem nós somos para o Senhor, o quanto nós somos importantes para Ele e o quanto nosso Deus é poderoso e soberano sobre a história. Amém? Glória a Deus! Tem alguma pergunta aí sobre Apocalipse 12? Alguma coisa aí que vocês queiram falar? Alguma pergunta sobre tudo isso que nós falamos, até mesmo aí dos últimos acontecimentos? Yeah. A besta, como você já sabe, nós vamos estudar no próximo capítulo, Apocalipse 13. A besta é o anticristo, é a pessoa, a personificação. Realmente vai ser uma pessoa mesmo, né? A besta, ela vai... muitas pessoas... Não, a besta vai ser aí uma besta, um domínio, um governo.
se vai atuar, né, através de um governo, mas ele vai se personificar através de uma pessoa. É a besta, é o anticristo já está aí, ele já existe, o governo dele já está sendo estabelecido, a nova ordem mundial é liderada por ele e por todos esses que já estão por trás há muito tempo, e daqui a algum tempo nós vamos saber quem é. E vocês vão se surpreender quando eu falei para vocês o que as eleições dos Estados Unidos tinham a ver com o final dos tempos. E vocês vão entender tudo que Deus tem revelado através da boca dos seus profetas. Eu quero chamar agora e entregar uma palavra de exortação a toda a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que a igreja tem perecido porque lhe falta o conhecimento. Eu quero chamar vocês, homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, que têm gastado o tempo de vocês com coisas fúteis desta terra. Mesmo que seja trabalho, dinheiro e distrações, né? Como redes sociais e tantas outras distrações que nós temos hoje. Se preparem em conhecimento, estudem. Estudem a palavra, ouçam esses estudos, ouçam outros teólogos, ouçam outros pastores escatológicos como eu tenho ensinado para vocês. Vão atrás de conhecimento da palavra e vão atrás de conhecimento, sim, de guerra espiritual e sobre os acontecimentos mundiais. Porque tudo que nós, como igreja, precisamos saber é como o inimigo tem sido sujo, sutil e usado coisas tão sutis para prender a igreja numa redoma espiritual de medo e de manipulação das trevas. Igreja do Senhor Jesus, acorde. Acorde espiritualmente para a oração. Acorde espiritualmente para o estudo da palavra. Está tudo aqui. Eu tenho certeza que para você Apocalipse era tão difícil de entender. E hoje está tão fácil, tão claro. Estude a palavra. Estude os acontecimentos, como eu dei aqui na última live. Eu dei um resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Por que ela começou? Quais foram os verdadeiros responsáveis por aquela barbárie da Primeira e Segunda Guerra Mundial? 40 milhões de pessoas mortas por causa de interesse político, territorial, imperialismo, militarismo e armamento de guerra, amados. Nós estamos em meio a uma terceira guerra. É uma guerra biológica ainda. Estão sendo tão inteligentes e sutis e tão ágeis como filhos das trevas que a palavra fala. Eles estão usando a saúde para prender as pessoas, gerarem medo, para colocarem todos para obedecer, porque essa vai ser a nossa salvação. Não tem salvação nenhuma e nem cura nenhuma, a não ser em Jesus, amados. A não ser na presença gloriosa do nosso Deus. Prestem atenção nos sinais que Deus está dando nos céus, na terra. E Igreja do Senhor Jesus, a última exortação que eu vou dar a vocês. Ouçam a voz profética. Ouçam a voz profética de Deus nos últimos dias. Ouçam os profetas verdadeiros de Deus nos últimos dias. Não aqueles que querem enganar. Não aqueles que querem engambelar a igreja. Não aqueles que querem passar melzinho na sua boca e dizer vai tá tudo bem, vai tudo se resolver. A cura para tudo isso, nós vamos ficar bem. Não vai ficar bem. Cronologicamente, escatologicamente, biblicamente, em Apocalipse, tudo vai piorar, mas a igreja do Senhor vai encontrar a glória de Deus e o lugar de refúgio nele. Ouçam os profetas de Deus. Ouçam os verdadeiros profetas que têm ensinado e profetizado a palavra de Deus. E trazido sonhos e visões, como em Joel capítulo 2, o Senhor fala, nos últimos dias eu derramarei sobre todos vós o meu espírito, os meus filhos profetizarão, as minhas filhas terão visões, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e vocês profetizarão. Ouçam os profetas. Ouçam os profetas, igreja. Se vocês não querem perecer aqui nessa terra de engano, de apostasia, ouçam as palavras proféticas, os profetas que têm ensinado a palavra, a Bíblia.
a Bíblia, a palavra verdade de Deus. Não vão atrás de pregadores famosos, homens famosos. Ah, mas esse ele já cantou lindo. Ah, mas esse aqui já pregou. Ah, mas ele que me salvou. Amados, vão atrás de Jesus, da sua palavra, da revelação da sua palavra. E deixa Jesus encher o teu coração de paixão por ele e pelos perdidos, de amor e paixão por aqueles que ainda precisam conhecê-lo. Ouçam a voz profética, amada igreja do Senhor, ouçam a voz da meia-noite, que já está gritando: preparem-se, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Amém? Glória a Deus por isso. Prepare-se, igreja. Nós estamos aí caminhando para os últimos dias, os próximos anos. Vocês têm alguma pergunta aí sobre a nova ordem mundial? Vamos ouvir as trombetas a serem tocadas. Algumas trombetas de Deus já foram ouvidas sobre a face da terra. Alguns profetas, alguns homens de Deus já ouviram trombetas tocando. Vocês acreditam? Um dia eu vou contar uma experiência sobrenatural que eu tive com o Senhor há uns 5 anos atrás. E 6 anos atrás, exatamente, porque eu estava grávida do Samuel, em relação as trombetas que estão tocando sobre a face da terra. Mas essas trombetas que nós estudamos em Apocalipse, elas são trombetas espirituais. Os anjos tocando as trombetas e liberando o juízo de Deus sobre as nações. Então, eu não acredito que essas trombetas serão ouvidas, elas poderão ser ouvidas, elas já podem estar sendo ouvidas, como essas trombetas que eu falei, que tem muitas pessoas ouvindo, inclusive eu tive uma experiência com isso. Mas o que é mais importante é que essas trombetas liberam cada uma delas, desde a primeira até a sétima, como eu já expliquei nos últimos estudos, penúltimos estudos, né? Penúltimo e antepenúltimo, que essas trombetas é o juízo de Deus sendo lançado sobre as nações, o próprio Deus lançando juízo sobre as nações, ok? Ouvindo ou não ouvindo, se já estamos ouvindo essas trombetas, se já estamos vivendo algumas dessas trombetas, alguns teólogos acreditam que sim, o pastor Hernandes Dias Lopes acredita que sim, que já temos vivido algumas dessas trombetas, alguns ainda acredito que elas virão, mas eu acredito que dias ainda piores virão. Amém? Nós já estamos no meio dessa história aí. Sim, essas trombetas poderão ser ouvidas audivelmente ou não. É mistério de Deus, não cabe a nós, não é? Mas que eu sei, e vocês podem pesquisar na internet, que muitos sons de trombetas estão tocando em toda a terra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? E os 144 mil de Apocalipse 7, amados? E já fizemos este estudo. Está aí no estudo do Apocalipse, capítulo 7. Você vai achar aqui no Instagram e no canal de YouTube. Todos os estudos estão sendo postados no meu canal de YouTube também, amados. Vocês podem compartilhar e me seguir lá no YouTube, por favor, e compartilhem, porque eu abri tem pouco tempo. Mas estão todos aqui no Instagram e eu fiz um estudo só sobre os 144 mil. São 12 mil judeus de cada 12 tribos de Israel que serão salvos durante a grande tribulação. O Senhor vai salvar os escolhidos judeus, 12 mil de cada 12 tribos de Israel. A gente fez um estudo só sobre Apocalipse 7, você vai encontrar lá, tá bom? Amém, amados? Então compartilhem os estudos, mandem para todos da igreja, mandem para os seus amigos, compartilhem os estudos do Instagram e do YouTube também, estão sendo baixados lá desde o primeiro. Já tem um ano, então esse é o 29º estudo. Oh, glória a Deus! Semana que vem, Apocalipse capítulo 13, 30º estudo, Apocalipse, sinais do fim. Compartilhe e seja essa trombeta de Deus dos últimos dias, compartilhando a verdade da palavra, os estudos da palavra, com todos aqueles que precisam ouvir e conhecer Jesus e a história de Deus até o fim. Ah, mas minha família são de outras religiões, não importa. Compartilha. É tão claro, é tão simples, eles vão entender. E o Espírito Santo de Deus vai trazer revelação a cada um deles. Pregue a palavra, adore e ore. Em todo tempo, não pare de orar. Orai sem cessar, vigiai,
Vamos orar pelos Estados Unidos. A irmã Madalena está pedindo, orando pelos Estados Unidos. E nós vamos terminar, então, a nossa live de hoje orando pelas nações, pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Brasil, que também está debaixo de muita pandemia. Aqui os casos, gente, nós estamos no terceiro lockdown, os casos não baixam. Os casos só estão aumentando, muitas mortes. Amém? Eu já falei o nome dos teólogos que eu estudo: Hernandes Dias Lopes, pastor Edmeio Williams, pastor Paulo Júnior da Presbiteriana, são os grandes teólogos para mim do Brasil que estudam e ensinam sobre escatologia e apocalipse, tá? Hernandes Dias Lopes, pastor Edmeio Williams e pastor Paulo Júnior, ok? Amém? Amados, em relação à picada, que eu já falei nas outras lives, orem, busquem discernimento de Deus. Essa cura, né? Eu não posso falar o nome, ela é uma jogada também da nova ordem mundial, tá? Para trazer sentimento de paz, que tá tudo em ok. Não é a marca da besta ainda para mim, mas é algo muito perigoso. E a gente precisa orar e buscar discernimento de Deus, até onde nós vamos poder seguir e até o limite, que nós não vamos mais poder seguir as regras, até quando for obrigatório, quando for tudo obrigatório, aí o Senhor vai realmente nos mostrar. Amém? Gente, a mídia, a televisão, as notícias são todas governadas e manipuladas por esse grupo já mundial satânico. Então, tudo que a gente ouve, tudo que os jornais falam, é aquilo que eles querem falar. Por isso que a gente tem que ir atrás de mais informações, de cientistas, médicos, atrás do Espírito Santo. Senhor, me fala, né? Eu devo fazer ou não devo fazer? A gente vai ter que ter muito discernimento do Espírito Santo. Orem e busquem ao Senhor, ok? Todas as redes de televisões são manipuladas por esse grupo das famílias mais poderosas da Terra. Ok? Em relação à cura, eu não confio, já falei isso nos estudos, de nada que vem lá de cima. Se foram eles que lançaram o vírus, eles agora estão trazendo a cura. Está muito aí mal contada essa história. Amém? Então busquem de Deus, né? Deem passos para trás, observem, ouçam o Senhor, observem o que Deus está falando através dos profetas, observem a palavra, os acontecimentos, acalmem-se. Porque Deus não perdeu o controle, mas nós precisamos ter muita cautela e muita vigilância daqui para frente. Amém? Glória a Deus! Terminamos mais um estudo e que vocês ouçam os verdadeiros profetas. Amém? A vacina é uma arma biológica. É uma arma biológica. Viu, amados? E cientistas de várias nações já têm constatado que realmente tem uma mudança, né, aí na nossa genes, talvez de alguns anos, talvez não instantânea, não vai ser instantâneo, mas é uma arma biológica, é uma arma política, é uma arma ideológica para colocar todo mundo dentro da gaiola, para eles nos levarem para onde eles realmente querem. Eu queria fazer uma ilustração para vocês. Assaltantes que invadem a nossa casa. Quando eles entram dentro das nossas casas, o que eles fazem conosco? Eles nos colocam dentro de um quarto ou de uma sala, cativos. Nos colocam dentro de um cativeiro. Porque eles nos mantendo presos, amarrados ou presos dentro de um quarto, de uma sala, eles têm um domínio daquilo que era nosso, mas eles têm um domínio para roubar aquilo que eles querem. Me veio essa ilustração aqui agora. Nós estamos na nossa casa, nas nossas nações, a nossa vida, os nossos empregos, as nossas igrejas, né, as nossas famílias, os nossos amigos, as nossas comunhão, né, nossos grupos de comunhão. E eles estão nos colocando dentro dos cativeiros para nos manter presos, para que eles possam roubar, né, de nós a liberdade de ir e vir, de fazer o que queremos, quando queremos, de viajar. E aí começar realmente a trazer e a roubar e a pegar tudo que eles querem, que é o domínio da população em massa. Então pensem nisso, reflitam, orem acima de todas as coisas e busquem discernimento do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar tanto
com vocês, como ele já tem falado. Amém? Deus abençoe. Compartilhe essa live, manda para todos os grupos, todo mundo. E entre lá no YouTube. Compartilhe através do YouTube também. E quando eu postar aqui, estejam orando aí para que seja postado, né? Para que eles deixem postar esse vídeo e compartilhem e comentem no post, mandem mensagens, marquem pessoas para que o maior número de pessoas possíveis sejam alcançados pela revelação da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês. Pri, amada do CTM, evangelista, Priscila Tobin, Tati aqui de Londres, Janine, mulheres, Jaciana, Júlia, Feifore, todos do Brasil, um grande abraço, Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, nossa amada lá da China, que eu não posso falar o nome, que também está acompanhando. Grande abraço para todos vocês e até a próxima live. Assista o início dessa live, que foi tremendo, os sonhos proféticos que a pastora teve, a Sabrina, e eu também tive, e tem tudo a ver com o que nós estudamos hoje. Amém? Deus abençoe até os próximos estudos, em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos orar aí para postar, hein, gente? Fiquem em oração aí. E na hora que eu postar, vocês comentem, marquem as pessoas. Vamos distribuir, vamos compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe, amados.